Saudações a todas e a todos. Estamos com Jesus sentados no tribunal de Pôncio Pilatos, diante do povo. Jesus flagelado, coroado de espinhos, com um manto vermelho. Pilatos trouxe Jesus para fora, capítulo 19, versículo 13, a última cena desse entrar e sair. Então, notaram, Pilatos sai, entra, sai, 7 vezes. Pilatos trouxe Jesus para fora, fê-lo sentar-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Então, já estavam para celebrar a Páscoa, perto da 6ª. Disse Pilatos aos judeus: eis o vosso rei. A morte, crucifica-o, gritaram. Crucificarei o vosso rei. Não temos outro rei a não ser César. Quer dizer, são frases assim que, se foram ditas literalmente, são muito fortes. Não? Que os judeus afirmem que o rei deles é o imperador romano. Isso é entregar os pontos, entregar a vida, entregar Israel, entregar tudo na mão dos romanos. Bom, acabaram de fazer isso. No nosso ponto de vista cristão, hoje, eles acabam de entregar tudo nas mãos dos romanos, a pessoa de Jesus. Jesus é o todo, é o Messias que esperavam. São Pedro depois dirá: vocês não sabiam o que estavam fazendo. E é evidente que não sabiam. Se soubessem, teriam agido de outra forma. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então, naquele momento, até então Pilatos foi relutante. Aí a grande pergunta: quem é o responsável por tudo isso? Aí temos que dizer, sem dúvida alguma, o responsável por tudo isso somos todos nós, com a nossa maldade e com o nosso pecado. É o pecado do mundo que coloca Jesus na cruz. É o pecado do mundo. Alguns dizem, é o sistema. O sistema o colocou. O sistema é o pecado do mundo. O pecado do mundo está aí impregnando tudo. Se quiserem mudar a palavra pecado do mundo, mas é essa palavra. O pecado do mundo está na corrupção, está na traição, está, enfim, em tudo que não é bom. Então entregaram Jesus para ser crucificado. Então terminaram as cenas de Pôncio Pilatos. Né? Então eles tomaram a Jesus, aqui os judeus, ele saiu, agora a grande saída, carregando a sua cruz, e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico, Gólgota, onde o crucificaram. Então aí vem. Nós estamos muito habituados a isso, né? Mas uma pena, uma punição, um castigo terrível, este crucificado, exposto até a morte. Os romanos faziam isso com frequência. Onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Então, ler sempre com atenção cada palavra, né? Cada expressão é ocasião de uma pergunta. Onde o crucificaram e com ele 2 outros. O que é que João está dizendo? Com Jesus foram crucificados 2 outros. Tem uma importância? Sim, porque lá os outros evangelistas dizem que foram 2 malfeitores, 2 ladrões. João não diz que foram malfeitores. Ah, mas que importa? Importa muito. Cada palavra tem sua importância. Foram crucificados 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio.
Se vocês olharem o livro do Êxodo, aqui vale a pena dar uma olhada lá. Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, versículo... Êxodo 17, versículo 12. Os amalecitas estão atacando Israel no deserto. Josué está na batalha contra os amalecitas. Moisés sobe a montanha. Jesus foi colocado no Monte Calvário. Moisés abre os braços. Os braços de Jesus estão abertos, pregados na cruz. Moisés se cansa, os braços caem. Ao lado dele, 2 patriarcas, Arão e Ur, sustentam-lhe as mãos para que fiquem abertas. Se Moisés tem os braços abertos, Josué ganha a batalha contra os amalecitas. Ele não pode fechar os braços. Então, sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Aqui, com ele foram crucificados 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Se a gente olhar as frases gregas do Êxodo e a frase grega de João, vamos ver que é a mesma frase, as mesmas palavras. Moisés no meio, um de um lado, outro de outro. Jesus no meio, um de um lado, outro de outro. O que é que São João apóstolo está vendo aqui? Está vendo no Monte Calvário Jesus com os braços abertos, no mundo a grande batalha. Enquanto ele tem os braços abertos, nós vencemos a batalha. Se ele fechar os braços, nós perdemos a batalha. Ele está vendo Moisés lá na batalha dos amalecitas, sustentado por 2 patriarcas que mantêm os braços de Moisés abertos. Então ele não vai dizer pela comparação que os 2 que estavam ao lado, que ele vê, Arão e Ur, eram 2 malfeitores, nem 2 ladrões. Ele tem, na sua visão, os patriarcas lá do tempo de Moisés. Jesus é o novo Moisés que intercede pelo povo. E o povo vence a batalha contra o mal, representado lá pelos amalecitas. Pilatos redigiu também um letreiro, e eu fiz colocar sobre a cruz: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus o leram, porque onde Jesus fora crucificado foi fora da cidade, não podia ser dentro da cidade. Hoje em dia o lugar da crucifixão está dentro da cidade, mas os muros naquele tempo estavam mais para dentro. Jesus foi crucificado fora da cidade, portanto, e lá estava escrito em hebraico, latim e grego, para que todos entendessem, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os chefes disseram: não escrevas Rei dos Judeus, mas ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, diz Pilatos. O que escrevi está escrito. E assim, lá está na cruz Jesus Nazareno. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. A túnica era sem costura, tecida como uma só peça, de alto a baixo. Disseram entre si: não a rasguemos, mas tiremos a sorte para ver com quem ficará. Isso a fim de se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sortearam minha veste. Foi o que fizeram os soldados. 2 observações. Primeira observação: que roupas tinha Jesus naquele momento? Em que estado estariam? Depois da flagelação, de ter carregado a cruz, os soldados repartem entre eles os trapos de Jesus. Isso significa que aqueles soldados eram também muito pobres, muito dependentes
de uma situação que não era de grande conforto para eles. Eles precisaram repartir entre si pedaços de pano para que cada um ficasse com um pedaço. A túnica, de uma peça só, sortearam. Era uma peça de valor. Aí, segundo a observação, ela é um símbolo. O primeiro, dizem alguns, foi Nossa Senhora que fez aquela túnica. Tudo bem. A nossa piedade vê aí. Mas ela é um símbolo da comunidade de São João, da comunidade dos discípulos de Jesus. Não se rasga a comunidade, não se divide a comunidade. Procura-se mantê-la unida sempre mais, sempre mais. Então, não rasgar a túnica de Jesus, que é a sua igreja, a sua comunidade. Não a rasguemos, mas vamos mantê-la assim como ela é. É uma preocupação de fundo do Evangelho de João que não se rompa a unidade da comunidade, porque, já disse, havia na comunidade joanina grupos que se opunham teologicamente, em termos doutrinários, sobre a pessoa de Jesus. Jesus é Deus e homem, Jesus é só homem, Jesus é só Deus. Aqui a tendência era dizer Jesus é só Deus de aparência humana. São os docetas, assim chamados, e que dividiram a comunidade joanina depois. Então, São João tem essa preocupação, manter a túnica, que é de uma peça só, unida, sem divisão. Pobres soldados romanos, também eles fazem parte da grande massa que faz o que tem que fazer por obrigação e forçados muitas vezes. É desculpa, não é desculpa, mas de qualquer forma se mostra que não são pessoas ricas e de poder que estavam lá, pobres romanos que cumpriam a sua obrigação de soldados para ganhar alguma coisa no trabalho que faziam. Jesus está morto, crucificado, está morrendo crucificado para a salvação do mundo, para livrar o mundo da sua maldade.